Olá pessoal, meu nome é Bruno Augusto Moza 4, sou professor da Universidade Federal de Santa Maria e dentro do curso sobre ferramentas do Google abordaremos o tópico 1. Neste vídeo trabalharemos com a ferramenta Google Drive. Acessando pelo site do Google, podemos ver aqui as opções dos aplicativos ou das ferramentas do Google. Vamos selecionar então Google Drive. A ferramenta Google Drive ela é destinada para o compartilhamento de arquivos, a ferramenta de colaboração entre múltiplos usuários, né? Podemos compartilhar arquivos com um ou mais usuários. Iniciando pela interface, podemos ver no menu lateral, temos opções de novo, então podemos criar aqui uma nova pasta, fazer o upload de arquivos ou pastas contendo múltiplos arquivos, criação de documentos, ferramentas utilizando a ferramenta Google Docs, documentos, planilhas do Google, apresentação, formulários, entre outras opções disponíveis no Google. Iniciando pela criação de um novo arquivo, utilizaremos a criação de uma nova pasta. Então, curso projeto. Após a criação da pasta, podemos adicionar arquivos dentro da pasta. Vamos criar um novo arquivo dentro da pasta curso projeto. Então, novo documento Google. Nesse momento, a ferramenta Google Docs é aberta, né, para que possamos adicionar conteúdo. Então vamos aqui adicionar uma informação, documento sobre o curso e ferramentas do Google. Podemos alterar o título, né? Documento de exemplo. Retornando para a ferramenta Google Docs, podemos ver que o arquivo foi criado dentro da pasta curso projeto. Após a criação do documento, temos algumas opções. Percebam que esse arquivo ele foi criado dentro da opção Meu Drive. Então, selecionando aqui na opção, temos a pasta criada. Dentro da pasta, podemos acessar então o documento. Além disso, então, podemos fazer o upload de arquivos ou pastas. Vamos adicionar um novo arquivo. Vamos enviar o arquivo artigo.docx. Ele vai fazer o upload. Aqui podemos ver o status. Se é um arquivo com um tamanho relativamente grande, ele vai ficar carregando aqui, né? Então podemos acompanhar o andamento do envio. Após o arquivo ser enviado, ele já está dentro da ferramenta Google Drive. Podemos também adicionar o upload de uma pasta. Vamos usar aqui a versão final e apresentação, onde contém mais de um arquivo. Vamos fazer o upload. Ele nos oferece a possibilidade de fazer o upload também dos arquivos que contém dentro desse diretório. Vamos selecionar essa opção. Percebam que aparece aqui 0D2, então ele está carregando mais de um arquivo, né, dois arquivos. Se acessarmos essa pasta que foi realizado o upload, podemos acessar então os arquivos enviados. Na ferramenta Google Drive, podemos compartilhar arquivos entre múltiplas contas. Então vamos selecionando um arquivo, podemos ir aqui nas opções disponíveis para esse arquivo. A primeira opção é o compartilhamento, né? Então compartilhar. Nessa janela tem a possibilidade de adicionar uma pessoa ou um grupo de pessoas, né? Nesse momento temos pessoas com acesso somente à conta que foi quem criou o arquivo ou fez o envio do arquivo para a ferramenta Google Drive, que vamos adicionar uma nova conta, Curso Projeto 02. A partir daí, podemos selecionar qual é o perfil desse usuário relacionado ao arquivo artigo.pdf, se ele vai ser um leitor ou um comentador ou um editor. Então, o editor ele tem a possibilidade de realizar alterações se o arquivo permitir. Vamos selecionar a opção leitor, ele tem acesso a somente leitura do arquivo. Podemos marcar a opção notificar pessoas, essa opção enviará um e-mail para o usuário que ele tenha acesso então a esse arquivo, né? Podemos selecionar a opção enviar e ele vai enviar esse por e-mail, ou também podemos criar ou copiar o link de compartilhamento desse arquivo. Selecionando nessa opção, o link é copiado e essa é uma forma alternativa para enviarmos por outros meios, né? Seja uma mensagem instantânea, ou seja, qualquer outra ferramenta de comunicação.
vamos utilizar essa opção de envio do e-mail, selecionando a opção enviar. Então, a partir desse momento, percebam que ele apresenta um ícone de compartilhamento ao lado do nome do arquivo, demonstrando que esse arquivo ele está compartilhado com outros usuários, né? Podemos realizar o download do arquivo se for necessário, renomear o arquivo, então clicando aqui na opção podemos alterar o nome do arquivo, né? Artigo publicado. Ok, então é alterado o nome do arquivo e também podemos adicionar uma marcação com estrela. Essa marcação ela faz com que esse arquivo apareça nessa opção com estrela. Então vamos utilizar essa opção com estrela e agora podemos acessar a opção. Aqui temos acesso então aos arquivos que foram marcados com estrela. É um acesso mais rápido, entenda como um caminho para documentos favoritos, né? Então é uma opção disponível pela ferramenta. Voltando lá no diretório, ainda temos outras opções aqui, são mais ações na ferramenta. Como a visualização, abrir esse arquivo pode abrir no Google Docs, quanto outros aplicativos sugeridos. Na opção compartilhamento, temos a opção de acessar quais são as pessoas que têm acesso a esse arquivo. E além disso, também temos as permissões disponíveis para o compartilhamento. Nesse momento aqui, temos a opção restrito somente para os usuários que foram incluídos na opção compartilhamento. Caso esse arquivo seja compartilhado com múltiplos usuários de um determinado domínio, no caso da UFSM, temos a opção de marcar webmail da Universidade Federal de Santa Maria. A partir desse momento, qualquer pessoa nesse grupo terá acesso à leitura, né? Também temos aqui a possibilidade de definir se essas pessoas terão a opção de leitura, comentar ou editar o arquivo, né? Além disso, como que as pessoas poderão acessar esse arquivo, né? Elas poderão acessar através dos resultados de pesquisa ou precisarão ter o link para acessar. Então, por uma questão mais de restrição, podemos marcar a opção precisa ter o link para acessar. Através desse momento, somente pessoas que receberem o link do arquivo poderão ter acesso a esse documento, né? A última opção seria qualquer pessoa com um link. Qualquer pessoa que a gente copiar esse link e enviar, ele terá acesso. Então, vamos abrir uma aba aqui, através do envio, né? Nesse caso aqui eu já estou logado, mas qualquer pessoa que não tendo uma conta vinculada ao arquivo, ele terá acesso ao conteúdo do arquivo. Além disso, aqui tem adicionar esse arquivo a um espaço de trabalho. Vamos selecionar essa opção. Nesse momento a gente não tem nenhum espaço de trabalho. Vamos criar um espaço de trabalho. Projeto. Uma vez que a gente cria esse espaço de trabalho, podemos acessar então através da opção prioridade. Percebam que nessa opção prioridade, a ferramenta Google Drive, ela oferece os principais arquivos que estão sendo manipulados, né, durante os últimos tempos. Então aqui nesse caso a gente realizou envios de alguns arquivos e criação de um determinado arquivo. Ele nos sugere que esses arquivos têm uma maior prioridade por estar sendo utilizado nesse momento. Além disso, temos a opção do espaço de trabalho projeto que foi criado nesse momento. Percebam que o artigo publicado ele consta nesse espaço de trabalho. O espaço de trabalho tem relação com um ambiente onde a gente pode adicionar alguns arquivos que serão marcados, relacionados a um determinado contexto. Acessando aqui nas ações desse espaço de trabalho, temos a opção de renomear o espaço de trabalho, ocultar o espaço, ou até mesmo remover. A remoção do espaço de trabalho ela não remove os arquivos do seu local de origem. Ele apenas remove o espaço de trabalho e os arquivos contidos nesse local. Acessando o espaço de trabalho, ele apresenta uma janela com os arquivos disponíveis. Nesse momento temos só o arquivo publicado, vamos adicionar mais arquivos aqui. Vamos adicionar também o arquivo, o artigo.doc.
como podem ver aqui na opção de adicionar espaço de trabalho, temos 3 abas. A aba recentes, que são os arquivos que foram alterados no dia de hoje. Temos a opção de meu drive, onde podemos acessar todas as pastas criadas no meu drive da ferramenta, né? Também temos acesso aos arquivos compartilhados. Os arquivos com estrela, nesse caso aqui temos o artigo publicado. Computadores, que são os arquivos que estão sendo sincronizados com a ferramenta para uso na sincronização dos arquivos entre computadores. Então vamos voltar aqui na opção Meu Drive e vamos selecionar o arquivo artigo.docx. Vamos na opção Inserir. E agora, além do artigo publicado.pdf, temos também o docx do artigo. Então, percebam que no espaço de trabalho temos o limite da quantidade de arquivos que pode ser incluído, no máximo 25. Então, após isso, selecionamos a opção Concluído. Retornando lá no nosso diretório Versão Final Apresentação, nas opções, além de adicionar no espaço de trabalho, também temos como adicionar o atalho ao Drive. Então, se esse arquivo está em algum outro local e gostaríamos que ele tivesse o acesso mais rápido na opção Meu Drive, podemos criar um atalho. Então, esse atalho ele pode ser adicionado em um local desejado. Nesse caso aqui, na opção Meu Drive, aqui podemos também percorrer por outros diretórios, até mesmo vamos criar um aqui. Podemos adicionar uma nova pasta, podemos incluir então esse artigo publicado.pdf, ele será adicionado um atalho nessa nova pasta, vamos adicionar. E a partir desse momento, acessando pelo meu Drive, eu tenho aqui uma nova pasta com um atalho para o artigo.pdf. Percebam que esse atalho é simplesmente o caminho até chegar ao documento, né? O documento ele continua dentro do diretório versão final e apresentação onde ele estava. Então, clicando aqui, percebam que eu já tenho acesso ao documento. Então, essa é uma forma então, de apresentar acessos mais fáceis a documentos que sejam necessários, né? Vamos voltar aqui na opção nas mais ações. Temos a possibilidade de solicitar aprovações para outros usuários. Então vamos selecionar essa opção aqui de artigo.docx, vamos na opção aprovações e vamos solicitar uma aprovação para um outro usuário. Fechar essa opção aqui. Vamos fazer uma solicitação de aprovação para o usuário curso Projeto 02. Podemos definir um prazo para essa alteração. Vamos definir aqui no dia de hoje até às 18 horas. Ok, então o usuário terá um prazo para realizar a aprovação. Vamos permitir que os aprovadores editem esse arquivo. Se eventualmente for necessário realizar alterações, ele pode marcar. Ou eu posso bloquear o arquivo até antes de enviar a solicitação. Então, vamos deixar o arquivo bloqueado para que seja feita essa leitura e aprovação do documento, né? Qualquer alteração feita durante o processo de aprovação vai reverter as aprovações já registradas. Então, dependendo do perfil, né, da aprovação, interessante essa opção de bloqueio. Vamos enviar essa solicitação. Além do envio, né, é necessário que o usuário tenha acesso a esse documento, então ele terá acesso com a opção de comentar. E vamos enviar o documento para o usuário Curso Projeto 02. Então, acessando lá a conta do Curso Projeto 02. Então, abrindo o arquivo artigo.docx pela conta Curso Projeto 02, percebam que temos uma barra superior na ferramenta Google Docs solicitando a aprovação. Não temos acesso às ferramentas de edição porque o usuário tem a permissão apenas de leitura. Então, o usuário fará a leitura e terá as opções de aprovar, rejeitar e ver detalhes. Então, detalhes
Se eventualmente foi solicitado alguma informação, nesse caso aqui foi enviado somente a solicitação, com a mensagem solicito a aprovação da versão final, com um prazo então para a aprovação. Então vamos aprovar, artigo aprovado. Podemos aqui então concluir. Após a aprovação, podemos ver que a opção de bloqueio ela está marcada para esse documento, né? Como foi solicitado uma aprovação e marcamos a opção de bloqueio, vamos desbloquear esse arquivo, então, marcando a opção desbloquear. Então, a partir dessa opção de fazer alterações vai ser restaurado, ou seja, agora os usuários com acesso a esse documento terão a possibilidade de alterar. Se eventualmente o usuário que fez a aprovação não tem mais necessidade de estar compartilhado, podemos remover o acesso a esse usuário. Então, através da opção de compartilhamento e remover o acesso. Então, a partir de agora, o usuário ele não terá mais acesso a esse documento e, consequentemente, esse arquivo não está mais compartilhado com múltiplos usuários, no caso, o curso Projeto 02. Dando sequência nas opções, temos a opção de mover o arquivo para outras pastas dentro da ferramenta, adicionar com estrela e renomear. Essas opções estão no acesso rápido. Aqui temos acesso a detalhes, gerenciar versões. Se esse arquivo foi alterado em determinados momentos anteriormente, podemos retornar a uma determinada versão. Podemos trabalhar com a criação de uma ou mais cópias de um determinado arquivo, né? Então podemos fazer cópias de arquivos e compartilhar ou enviar para outros usuários, né? Fazer o download e também remover um determinado arquivo. Então, a remoção de um arquivo da ferramenta Google Docs, ela envia inicialmente esse arquivo para a lixeira. Na opção lixeira, temos a possibilidade de excluir em definitivo o arquivo, então selecionando a opção excluir definitivamente. Também tem a possibilidade de retornar eventualmente esse arquivo, se for o caso. Então ele retornaria para a sua pasta de origem. E outras opções aqui destinadas particularmente ao arquivo específico. Além disso, na seção ou na lixeira da ferramenta, tem a possibilidade de esvaziar a lixeira, ou seja, todos os arquivos que estão dentro da lixeira serão excluídos definitivamente. Selecionando essa opção, a lixeira está vazia, ou seja, todos os arquivos foram excluídos em definitivo. Outras opções, além da prioridade Meu Drive, temos a opção de drives compartilhados. Essa funcionalidade da ferramenta Google Drive oferece a possibilidade de criarmos um drive compartilhado com múltiplos usuários com o intuito de organizar, armazenar e colaborar nos arquivos relacionados a um determinado assunto específico, né? Então podemos criar aqui como um drive compartilhado. Após a criação do drive compartilhado, podemos visualizar algumas ações disponíveis. No gerenciamento de participantes, então o responsável pelo drive compartilhado tem a possibilidade de gerenciar quem terá acesso a esse drive. Então vamos adicionar aqui curso Projeto 02. Algumas opções de permissões podem ser customizadas. O leitor e comentador são opções já conhecidas, né? E colaborador também, então leitor, comentador e editor, no caso anteriormente, na opção compartilhamento dos arquivos e diretórios apresentados anteriormente. Nessa opção de drives compartilhados, temos duas novas opções. O administrador de conteúdo, ele é responsável por realizar alterações e também compartilhar o conteúdo com outros usuários, né? Além disso, temos a opção de administrador, que o administrador ele tem a permissão de gerenciar o conteúdo, as pessoas e as configurações relacionadas a esse drive compartilhado. Essa opção de administrador, ela já é vinculada ao usuário que cria o drive compartilhado. Vamos marcar a opção administrador de conteúdo. Como podem ver aqui, a opção de compartilhamento do drive compartilhado é similar ao compartilhamento de um determinado arquivo, né?
o diretório. Nesse caso aqui não temos aquela opção de link, então o usuário não tem como compartilhar esse link com outro, porque todos os participantes devem estar incluídos no Drive compartilhado para ter acesso aos arquivos. Então essa também é uma diferença entre as formas de compartilhamento. Vamos marcar a opção de notificar pessoas. Vamos enviar. Então o usuário receberá um e-mail relacionado ao compartilhamento, então que ele fará o acesso, né? Vamos acessar o Drive lá do curso Projeto 02. Ele terá acesso então a esse Drive compartilhado. Como podem ver, temos aqui o número de participantes, né? Então, acessando, nesse caso, vamos adicionar um novo arquivo, vamos fazer um upload de arquivo aqui. Vamos criar um novo arquivo aqui, vamos duplicar. Vamos enviar artigo cópia. Então, após o envio então do arquivo, ou upload do arquivo no Drive compartilhado, retornando lá para a conta curso projeto 01, temos o arquivo incluído então dentro desse Drive compartilhado. Então, como podem ver, o usuário do curso projeto 02 ele tem a permissão de realizar alterações nos conteúdos, né, disponíveis pelo Drive compartilhado. Porém, ele não tem a opção de gerenciar os participantes. Então, ele não consegue. Se a gente for aqui, o usuário, o curso Projeto 02, não consegue adicionar novos participantes nesse Drive compartilhado. Porém, ele realiza alterações. Temos opções aqui de download, de alterações, as mesmas opções apresentadas anteriormente em relação a mover, aprovações, né? Então, o usuário tem a administração do conteúdo relacionado àquele Drive compartilhado. Retornando às opções seguintes da ferramenta Google Drive, temos compartilhados comigo. Ou seja, nessa opção, o usuário tem a possibilidade de compartilhar um arquivo específico com outras contas. E nesse sentido, os arquivos serão apresentados nessa seção. Então vamos na conta Curso Projeto 02 e vamos na opção Compartilhado comigo. Como podem ver, o artigo publicado, ele foi compartilhado pela conta Curso Projeto 01 e ele está compartilhado com Curso Projeto 02. Portanto, ele aparece nessa seção de compartilhados comigo. Esse arquivo ele não ocupa o espaço do Drive, né, na conta do Drive, e o usuário tem acesso então ao arquivo. Algumas opções podem ser limitadas, então não consigo mover, não consigo renomear, posso criar atalhos, posso adicionar com estrela, então a maioria das opções estão disponíveis, mas algumas outras não, né? Porque esse arquivo, então, ele foi compartilhado, ele não é, a propriedade do arquivo não é do curso Projeto 02. Como podem ver aqui na opção de compartilhamento, caso o usuário que teve acesso a esse arquivo compartilhado, ele também tem a possibilidade de solicitar o compartilhamento. Vamos supor que o usuário necessite compartilhar com outras pessoas que o usuário proprietário não tem o e-mail, né, não tem acesso ao contato. Então, é possível, né, selecionar uma opção de pedir para compartilhar. Então, eu posso informar aqui, estou solicitando para o usuário proprietário que ele faça o compartilhamento para o usuário bruno.mozaquata@ufsm.br. Com a opção de, aqui, como está marcado, né, a permissão geral, né, do arquivo foi configurada pelo proprietário. Com essa permissão, somente copiando o arquivo já seria possível que qualquer pessoa acessasse, né? Mas vamos alterar essa opção aqui. Então, vou voltar lá na Curso Projeto 01, vou acessar o arquivo artigo publicado e vou alterar a opção de compartilhamento aqui, ó. Vamos alterar para restrito, somente pessoas que estão vinculadas, né? E vamos utilizar essa opção de solicitar o compartilhamento. Então agora percebam que a permissão ao arquivo só pode ser feita se o usuário estiver incluído no compartilhamento do arquivo. Vamos selecionar a opção bruno.mozaquata@ufsm e vamos enviar essa solicitação. Acessando a conta de e-mail do usuário Curso Projeto 01,
temos acesso aqui, então, à solicitação de compartilhamento. O usuário curso projeto 02 está solicitando acesso a um item para as seguintes pessoas. Então, ele solicitou, e aí eu posso alterar aqui qual a permissão no usuário. Vamos definir como leitor e compartilhar esse arquivo. A partir desse momento, o usuário bruno.moza4@fsm.br também terá acesso a esse arquivo. Então, voltamos aqui no Google Drive, podemos ver aqui os usuários que possuem acesso. Como podem ver, o bruno.moza4@fsm foi incluído como pessoa com acesso a esse arquivo. Comigo temos opções de recentes. Então, recentes, temos aqui os principais arquivos que foram alterados por último, né? Então, se eventualmente for uma opção de acesso mais fácil aos arquivos que estão sendo acessados ou alterados recentemente. A opção com estrela já foi apresentada. A opção spam, por algum... A opção spam foi um recurso apresentado no ano 2023. Funciona da mesma forma que o recurso encontrado no Gmail. Essa é uma nova funcionalidade do Drive, utilizando filtros inteligentes para identificar potenciais arquivos indesejados que sejam compartilhados com você. Tá? Então esses arquivos eles são movidos para essa caixa de spam e a inscrição é cancelada, ou seja, não é possível mais realizar comentários, compartilhamentos, nem notificações relacionadas a esse arquivo, pois possui o conteúdo suspeito identificado pelo Google. A seguir temos a lixeira, né, onde os arquivos são enviados após a primeira remoção, antes de serem excluídos em definitivo. E por fim, a seção de armazenamento, onde são apresentados o tamanho dos arquivos, né, o total do uso de armazenamento relacionado à ferramenta e também a outras ferramentas disponíveis pelo Google, como Gmail, Fotos, podendo então verificar quais são os arquivos com um tamanho maior que possam ser removidos em caso de necessidade de liberação de espaço. Então, aqui, ao final, temos a informação do armazenamento usado pela conta, né? Nesse caso aqui temos uma conta exemplo, então temos um baixo uso do espaço disponível. Por fim, a ferramenta Google Drive tem a opção de configurações. Temos a possibilidade de visualizar a densidade que serão apresentados os arquivos na área do Drive. Temos a possibilidade de conversão dos uploads no formato de editores do arquivo do Google. Então, um arquivo enviado utilizando uma ferramenta de edição de texto proprietária ou livre, ela será convertido no formato de editor de arquivo Google. Então, essa é uma opção que pode ser útil. Além disso, temos arquivos sugeridos. Se for de interesse que sejam apresentados arquivos sugeridos na seção Meu Drive e Drive compartilhados, pode estar marcada essa opção, além de arquivos sugeridos no Compartilhados comigo. Então, isso é uma opção da ferramenta que oferece a apresentação dos principais arquivos que estão sendo alterados ou modificados para que o usuário tenha uma visão mais fácil, né, privilegiada em relação a isso. Estou na seção prioridade como a minha página inicial, então uma vez que o usuário acessa a ferramenta, essa seção ela é carregada inicialmente, né? E mostrar destinatários sugeridos na caixa de diálogo de compartilhamento. Então, uma vez que é acessada a opção de compartilhamento, a ferramenta já traz alguns usuários sugeridos para que seja compartilhado, ou seja, os usuários mais frequentes que estejam sido relacionados com aquela conta, né? Tem a possibilidade de alterar o idioma da conta e gerenciar os históricos de pesquisa utilizados no acesso aos arquivos. Então, encerramos aqui a apresentação da ferramenta Google Drive, apresentando os principais recursos disponíveis de compartilhamento e utilização da ferramenta para que possam utilizar. Um abraço e até mais.